glória a Deus. Pessoal, vamos para a nossa décima quarta lição, ô Marcos, essa agora, né? É a 14ª. É a 14ª lição do livro de Neemias. Quem está fazendo essa campanha, faça assim com a mão e diga glória a Deus, né? Aprendendo com Neemias. Capítulo 2, vamos lá? Neemias capítulo 2, abra aí a sua Bíblia. E nós vamos aprender um pouquinho mais, um pouco cada dia. Neemias capítulo 2. Nós vimos todo o capítulo 1 e agora entramos nesse capítulo 2, que vai falar bastante também ao nosso coração. Lá no versículo 1. Coisas importantes estão aqui, irmãos, nesse livro aqui de Neemias. O capítulo 2 e versículo 1, o que ele diz aí? Ele diz exatamente assim, ó: sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. Então, aqui, esse versículo é para nós hoje. O Neemias, ele fez uma coisa, irmão, que todo crente deve fazer, todo filho de Deus. O Neemias só tinha contato com um tipo de vinho, só um, que era o vinho que o rei bebia. Neemias não tinha contato com outro. E que vinho que era esse, pastor? É o vinho que nós conhecemos hoje? De maneira alguma. Era o vinho do rei. Os reis, eles não podiam embriagar-se. Só os reis pagãos que costumavam se embriagar. Por exemplo, o rei Herodes deu uma festa, era seu aniversário, e ele se embriagou. E aí uma moça chamada Herodias, que era uma espécie de enteada dele, fez uma dança, certamente sensualizada, e o rei, já com a cabeça um pouco, não com raciocínio muito bom, falou para a moça: me peça até metade do meu reino que eu te dou. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com o vinho que nós bebemos. Como assim, pastor, o vinho? Aqui está falando do vinho, do líquido, né? Não é esse o assunto, não, mas só para deixar claro, irmãos. Existe uma diferença entre o vinho que o crente toma e o vinho que o ímpio toma. O vinho que o crente toma, vinho, suco da uva. O vinho que o ímpio toma, aquele que também vai ter o gosto da uva, mas que vai embriagar. E ele está interessado em se embriagar. E isso é um problema muito sério, e nós não devemos cair nisso, e você vai ver aqui na Bíblia também. Mas não desse vinho necessariamente que eu estou dizendo. Mas o vinho aqui, ele representa aquilo que está diante dos seus olhos e que você vai colocar para dentro. Só coloque para dentro de si aquilo que você pode colocar diante do rei. Não participe de outro vinho. Qualquer vinho que seja, se você entender que você não pode chegar diante do rei para oferecer, então não tome. Nós temos que tomar cuidado, irmão. Nós estamos nos embriagando com noticiários, notícias desesperadoras. Nós ficamos ali. Tem pessoas que estão tendo crises de pânico, sem nunca ter acontecido nada. Simplesmente porque a pessoa fica bebendo daquele vinho. Ela coloca aquelas coisas para dentro de si. Eu já contei aqui uma vez, e hoje no culto de manhã falei de novo,
que eu já estive em outros estados, fazendo a obra de Deus. E em outros estados, as pessoas têm pânico quando fala de vir para São Paulo. Uma vez me falou assim: lá em São Paulo você foi assaltado quantas vezes? Eu falei: olha, eu nenhuma. Você nunca foi? Eu falei: não, nunca fui assaltado. Se fosse, eu diria, fui assaltado uma vez ou duas, mas não, nunca fui. Ah, mas São Paulo, pelo que a gente vê, você sair na rua, você não volta mais. Eu falei: rapaz, então o negócio não está acabando mesmo. Que existe perigo, nós sabemos, irmão, claro. Tem lugares que não é recomendável ficar muito à noite, mas não é só em São Paulo, isso é no Brasil todo praticamente. Mas onde que as pessoas ouvem isso? Televisão, internet. Então, e elas vão bebendo daquele vinho. E às vezes a pessoa tinha até vontade de vir, conhecer, trabalhar, montar uma empresa, ou não sei, fazer alguma coisa. E não vem, fala: não vou não lá, vai que eu vou lá e... Não beba desse vinho, irmão. Sai fora disso. As pessoas estão pegando pavor de coisas que nunca aconteceram. Porque elas estão colocando para dentro de si aquilo. Elas estão colocando. Os casamentos estão cada vez acabando mais rápido, infelizmente. Mas por quê? Que as pessoas estão bebendo desse vinho. Elas estão tomando desse vinho. Elas estão aceitando as coisas que o mundo está oferecendo. Os padrões que o mundo oferece. Esse é o vinho do mundo. Não beba dele. Só beba do vinho que você pode colocar diante do rei. Porque um dia, todos nós estaremos diante dele. Para entregar para ele aquilo que nós fizemos. E que nós vamos prestar contas. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Não se envolva. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Provérbios 20, versículo 1. Ele diz assim, ó: o vinho é o quê? Escarnecedor. Escarnece, né? E a bebida forte, ela é o quê? Alvoroçadora. Ela causa tumulto, alvoroça, né? E todo aquele que neles errar, o que diz a palavra? Nunca será sábio. Então, como que eu vou ter sabedoria de Deus se eu fico bebendo, se eu fico colocando para dentro de mim essas coisas do mundo que escarnecem? A palavra de Deus diz que os escarnecedores não vão entrar no reino de Deus, dos céus. Escarnecer, irmão, é fazer graça, fazer piada, fazer de conta que não existe as coisas que são sérias e que existem, que são reais. O vinho é escarnecedor. Não entenda errado, irmãos. Mas esse vinho, muito crente tem tomado. Como assim? Muito crente tem agido como se não houvesse amanhã. Sem se preocupar e às vezes até brincando com coisas que são muito sérias. E não se brinca. Nós podemos brincar. Mas isso é o quê? É o vinho. Relacionamentos que Deus não aprova. E os crentes estão entrando. Mas por quê? Porque estão bebendo o vinho do escarnecedor. Eles estão tomados desse sentimento que o mundo está querendo plantar dentro deles. Não beba desse vinho. Fuja disso. Pastor, e qual o vinho que eu posso beber? Nós vamos ver já aqui. Mas não permita isso, irmão. Só beba do vinho que você pode colocar diante do rei. Não beba de outro vinho. É negativismo? Sai fora. Esse vinho não chega diante do rei.
Levante assim a sua mão comigo e feche seus olhos. Oremos. Pai, oramos agora e eu apresento a vida de todos que começaram essa campanha. Estaremos juntos durante 52 dias. Alguns, Pai, vão participar ao vivo no momento da transmissão. Outros vão participar no horário da noite, da madrugada, de manhãzinha, ao meio-dia, não importa o horário. O que importa é que, desde o primeiro dia até o último dia dessa campanha, este meu irmão participe todos os dias dessa palavra e dessa oração. É o culto no lar, é uma bênção, é a reconstrução dos muros, é a reconstrução da comunhão. Pai, eu declaro sobre todos a bênção do Senhor, a cura completa. E meu irmão, sobre toda a tua casa e família, seja a bênção do Senhor, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Aleluias. Uma breve oração, amanhã teremos mais. Quero desejar a todos aí a grande bênção de Deus. Se estiver assistindo à noite, uma boa noite. Se estiver assistindo durante o dia, um ótimo dia. O importante é que todos os dias você participe conosco desse culto, o culto da reconstrução. E todos os domingos, aqui na igreja, todos os domingos, eu vou receber os pedidos de oração e entregar um novo pedido. Serão 8 domingos, reunindo toda a igreja aqui para receber a bênção no nome de Jesus. Um abraço, fique com Deus, que Deus te abençoe.